direito penal, aplicação da pena e regime inicial. A aplicação da pena no Brasil adotou-se o sistema trifásico nos termos do artigo 68 do Código Penal, que diz: cálculo da pena, artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. A primeira fase é a fase das circunstâncias judiciais. É a fixação da pena base com as chamadas circunstâncias judiciais do artigo 59. A pena fixada não pode ultrapassar os limites legais da pena em abstrato. Então vamos lá, a primeira fase é a das circunstâncias judiciais. Fixa-se a pena base, com base nessas circunstâncias, e essa pena ela não pode ultrapassar os limites legais em abstrato. O artigo 59 diz: fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, à consequência do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis entre as cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 4. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, no caput do artigo 59, nós temos 8 circunstâncias judiciais. Para cada uma delas que o juiz verificar que ela está negativa, representará um aumento de 1/8 para cada uma, aproximadamente. O valor que corresponderá a 1/8 depende da pena do crime, na verdade, da diferença entre o mínimo e o máximo do crime. Pega essa diferença, divide por 1/8, daí se obterá a pena para cada circunstância. É um sistema cumulativo, pois soma-se. Os comportamentos do agente em sua vida social, como na família, na sociedade, no trabalho, etc., formam o que se chama conduta social do agente, que é um fator a ser considerado pelo juiz na fixação da pena base nos termos desse artigo 59. Essas circunstâncias judiciais, quando elas forem positivas ou neutras, favoráveis, como por exemplo, testemunhas que digam que o réu convive bem, elas não influem na pena, pois circunstâncias judiciais neutras e circunstâncias positivas não influem na pena. Estamos aqui falando da primeira fase. É importante dizer que as qualificadoras promovem o aumento da pena base. As qualificadoras estabelecem novos patamares mínimos e máximos de pena, sendo, portanto, anteriores à primeira fase. A jurisprudência aceita que, incidindo 2 qualificadoras, uma sirva de situação agravante, se assim prevista. Então, havendo 2 qualificadoras, uma pode servir para qualificar e a outra como uma circunstância agravante. Havendo mais de uma qualificadora, uma delas servirá para caracterizar o tipo qualificado, enquanto as demais poderão ser utilizadas como agravante genérica ou circunstância judicial desfavorável do artigo 59. Agora, não seria possível que a mesma qualificadora que ensejou o tipo qualificado ser usada também como outra razão para majorar a pena, sob pena de bis in idem. Por exemplo, uma qualificadora que ensejou o tipo qualificado, a mesma não pode ser utilizada como outra razão sob pena de bis in idem. Então, esta foi a primeira fase da cominação da pena.
segunda fase que iniciaremos agora é a fase das agravantes e atenuantes genéricas. Elas são assim chamadas por não se relacionarem com o crime de maneira específica, por isso elas são chamadas genéricas. O artigo 61 diz: circunstâncias agravantes são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Ou seja, a circunstância agravante não incide quando ela já qualificou o crime, que é aquilo que havia sido dito. Inciso 1. Hipótese 1 de circunstância agravante: a reincidência. 2. Ter o agente cometido o crime, por motivo fútil ou torpe, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, a traição de emboscada ou mediante dissimulação, outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, com abuso de autoridade ou prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão, contra a criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, em estado de embriaguez pré-ordenado. Então, essas hipóteses são todos incisos do artigo 61 que prevê as circunstâncias agravantes. Então, o inciso 1 é a reincidência e o inciso 2 é ter o agente cometido o crime, e aí todas essas letras que eu li. Por motivo fútil é uma circunstância agravante, a traição é uma circunstância agravante, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge agrava também. Quando o crime é cometido contra uma criança, contra maior de 60, contra enfermo, mulher grávida, em estado de embriaguez pré-ordenada. Portanto, esta é a previsão do artigo 61. O artigo 62 prevê agravantes no caso de concurso de pessoas. A pena será ainda agravada em relação ao agente que. Então, agora são circunstâncias agravantes ainda no artigo 62, mas no caso de concurso de pessoas. Então, a pena será ainda agravada em relação ao agente que 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2. Coage ou induz outrem à execução material do crime. Agravar a sanção a ser aplicada a quem tiver coagido o outrem a praticar o crime no caso de concurso de pessoa. Então, o que nós vemos aqui nesse inciso 2 do artigo 62 é uma hipótese de aplicação de uma agravante da sanção para quem tiver coagido outrem a praticar o crime, no caso de concurso de pessoas. O mesmo para quem instiga ou determina alguém a cometer o crime sujeito à sua autoridade. E 4, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Então é uma situação agravante. Neste caso de concurso de pessoas. Então aqui dentro da segunda fase vimos primeiro o artigo 61, circunstâncias agravantes. O artigo 62, agravantes no caso de concurso de pessoas. Agora passaremos ainda dentro da segunda fase as circunstâncias atenuantes, que estão no artigo 65. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. 1. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Então, essa é uma causa atenuante, uma circunstância atenuante. O agente na data do fato
ser menor de 21 ou maior de 70 na data da sentença. Outra circunstância atenuante é o desconhecimento da lei. Então, vamos lá. Acerca do desconhecimento da lei, precisamos tratar do seguinte: erro sobre a ilicitude do fato. O artigo 21 prevê: o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Assim, erro sobre a ilicitude do fato pode ser de duas formas. Inevitável. Quando for inevitável, não havia como evitar. Há isenção de pena. É excusável. A outra hipótese é quando o erro ele é evitável. Neste caso, diminui a pena de 1/6 a 1/3. Disse que é inexcusável. Então, nós vemos então aqui, dentro da segunda fase, circunstâncias atenuantes. A hipótese do inciso 2 é o desconhecimento da lei. O erro inevitável isenta a pena, o erro evitável diminui a pena de 1/6 a 1/3. Assim, no erro de proibição inexcusável, o agente pode então ter essa pena atenuada com base no inciso 2. O inciso 3 do artigo 65 é ter o agente. Essas são as causas atenuantes. Cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. A reparação do dano pode configurar atenuante. Então é isso que estamos vendo aqui. Quando foi cometido por um valor de relevante valor social, é um atenuante. Procurando com eficiência após o crime evitar, diminuir as consequências, é um atenuante. Quando foi cometido sobre coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Ou ainda, outra atenuante, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Essa é uma causa atenuante. A confissão espontânea, portanto, é uma atenuante da pena. Também se aplica no caso de confissão qualificada, que é aquela quando o réu, ao assumir o fato, apresenta elemento que afasta a antijuricidade da conduta imputada. Segundo a súmula 545 do STJ, quando a confissão for utilizada para a formação do conhecimento do julgador, o réu fará jus atenuante. Então, essa atenuante da confissão espontânea também se aplica na confissão qualificada, que é quando o réu, ao assumir, apresenta elemento que afasta a antijuricidade. No entanto, há uma divergência jurisprudencial a respeito da aplicação da confissão, que é importante de se saber, que diz: a aplicação da atenuante da confissão espontânea não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. Então, se confessou, porém, disse que há uma cláusula de exclusão da ilicitude, existe esse entendimento do STF no sentido de que não incide a aplicação da atenuante em questão. Outra causa atenuante do artigo 65 é cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Como aqueles crimes que ocorrem quando as pessoas se aproximam de locais onde tem grandes eventos e multidões. O artigo 66, que é o artigo seguinte, ainda sobre circunstâncias atenuantes, diz: a pena
poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então, o artigo 66 prevê ainda a hipótese de ocorrer atenuante por conta de uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Aumento ou redução da pena da fase anterior com base nas agravantes do artigo 61 e 63 ou atenuantes. Então isso é o que estamos vendo na segunda fase, que é o aumento ou redução da pena da fase anterior com base nessas agravantes do artigo 61 e 63 ou as atenuantes 65 e 66 que acabamos de ver. O STF e o STJ entendem que as atenuantes genéricas não podem levar a pena abaixo do mínimo legal, nem as agravantes genéricas podem elevar a pena acima do máximo legal. Não é possível que a pena alcance índice inferior ao mínimo ou superior ao máximo previsto em abstrato. Não há índice pré-estabelecido. Então, o que nós vimos aqui é que ocorre na segunda fase o que ocorre na primeira fase. Com a aplicação dos critérios da primeira e da segunda fase, a pena não pode ultrapassar o máximo e o mínimo na primeira e segunda fase. O aumento das agravantes e das atenuantes daqui da segunda fase, não há índice pré-estabelecido. As atenuantes não constituem fatores de redução de pena estabelecidos em quantias fixas. Caberá ao juiz dosar quanto deve reduzir. E aqui não é um sistema cumulativo como na primeira fase, e sim de preponderância. Ou seja, havendo várias agravantes, aplica-se uma vez. O STJ trabalha com uma fração de 1/6 para aumentar ou diminuir. Pode variar um pouco, às vezes também como na primeira fase, que tem aquele critério pré-ordenado, mas pode variar também. Aqui no caso da segunda fase é uma fração de 1/6 para aumentar ou diminuir, podendo variar. Prosseguindo em circunstâncias agravantes e atenuantes, o artigo 67 diz: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, vemos que quando houver concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas preponderantes. O que são as preponderantes? São aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. As classes de atenuantes e agravantes genéricas são: primeira classe, menoridade. Essa é uma atenuante preponderante, prepondera sobre todas as demais. A atenuante da menoridade prepondera sobre qualquer outra circunstância, inclusive a reincidência. A circunstância da reincidência é uma circunstância agravante, certo? Mas ela é da segunda classe. A menoridade é a única atenuante preponderante sobre todas. Então, na segunda fase, temos a reincidência como agravante preponderante, a confissão como atenuante preponderante, os motivos determinantes do crime, ora atenuante preponderante, ora agravante preponderante. A atenuante da confissão espontânea, que é uma atenuante preponderante, por ser de mesmo valor da agravante da reincidência, ambas na segunda fase, segunda classe, acarreta a compensação entre elas, segundo o STJ. A terceira classe das agravantes e atenuantes são aquelas demais agravantes e atenuantes não preponderantes.
Dentro de mesma classe, atenuante e agravante se compensam. Vale dizer, a circunstância agravante pode ser reconhecida pelo juiz, ainda que não alegada pelo Ministério Público, consoante expressa previsão legal do artigo 385 do CPP. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Então, o Ministério pediu absolvição, o juiz pode condenar. O Ministério Público não pediu reconhecimento de agravante, o juiz pode reconhecer. Ainda dentro da segunda fase da dosimetria da pena, temos a reincidência, que já foi falada, porém, por ser um ponto especificamente importante acerca da segunda fase, trataremos agora especificamente dela. A reincidência ou recidiva acontece quando o sujeito possui condenação anterior transitada em julgado e o novo crime tenha sido cometido após condenação definitiva. O Instituto da Reincidência visa intimidar o indivíduo a não praticar novo crime. Para tanto, agrava-se a pena ou deixa-se de dar um benefício para os casos de reincidência. Assim prevê a lei. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos, ou seja, não há reincidência para o crime militar próprio e crime político transitado em julgado. Súmula 241 do STJ. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. A respeito ainda, aqui na segunda fase da dosimetria da pena acerca de reincidência, a suspensão condicional do processo e a reincidência. O artigo 89 diz: nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos. Isso é a suspensão condicional do processo, a suspensão do processo por 2 a 4 anos. Agora vem a questão da reincidência. Desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Então, o que nós vemos aqui é, para a suspensão condicional do processo, que é por 2 a 4 anos, quando a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, e presentes também os requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, o MP pode oferecer, ao oferecer a denúncia, pode propor essa suspensão condicional do processo, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Assim, a reincidência obsta à suspensão condicional do processo.
Prosseguindo, ainda em reincidência, falaremos agora da suspensão condicional da pena. A reincidência não impede no caso de crime culposo. O artigo 77 diz: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Então, por conta disso, você entende que a reincidência não impede no caso de crime culposo, pois a proibição aqui é o condenado não seja reincidente em crime doloso. O prazo da suspensão condicional da pena e o prazo da suspensão condicional do processo são iguais, 2 a 4 anos. Aqui, voltando onde estou, na suspensão condicional da pena, prosseguindo nas hipóteses desse mesmo assunto, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. 3. Não seja indicada ou cabível a substituição do artigo 44. Ainda sobre o assunto, podemos prosseguir. Ao agente primário e de conduta social satisfatória, que é condenado a pena de 2 anos de reclusão por roubo tentado, com todas as circunstâncias do artigo 59 favoráveis, é possível a suspensão condicional da pena. Estes são os requisitos da suspensão condicional da pena. Observe que a pena aplicada deve ser de até 2 anos e não a pena abstrata do crime. Então, nesse caso aqui dessa conduta, é uma pena de até a 2 anos. E foi falado também que é um agente primário, portanto, não há reincidência. Por isso, essa hipótese foi compreendida. Ainda na segunda fase da cominação da pena, sobre reincidência, que é um ponto muito importante. Admite-se para efeito de reincidência a questão da reincidência e da contravenção penal. Então, admite-se para reincidência as seguintes hipóteses: um crime anterior, o crime seguinte considerará reincidente. Um crime anterior, na contravenção seguinte, considerar reincidente. Cometeu uma contravenção penal antes, cometeu uma nova contravenção, é reincidente. Essas 3 hipóteses. Não se admite, no entanto, por falta de previsão legal, uma contravenção penal antes e um crime depois. Neste caso, não será considerado reincidente, tendo uma contravenção penal anterior. Sobre contravenção ainda vale dizer, a contravenção cometida no estrangeiro nunca gera reincidência. Isso porque não existe extraterritorialidade da lei penal brasileira quando se trata de contravenção penal. Porque, no caso da reincidência, diz no artigo da reincidência que ela é quando ele comete um novo crime, depois de transitar julgado a sentença aqui no país ou no estrangeiro. Isso para crime, mas contravenção penal não, se for cometida em outro local, não gera reincidência. Ainda sobre reincidência e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
A reincidência nem sempre impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ou seja, mesmo reincidente, às vezes é possível essa substituição. O artigo 44 diz: as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena, se o crime for culposo. Então, um crime culposo, haverá a substituição da pena. Ou, quando for um crime não superior a 4 anos, com violência, grave ameaça, mas a pena não seja superior a 4 anos. Neste caso, admite substituição da pena. A segunda hipótese de substituição da pena privativa de liberdade é o réu não ser reincidente em crime doloso. O inciso 2 do artigo 44 veda a substituição da pena privativa de liberdade aos reincidentes em crime doloso, independente de ter sido praticado ou não com violência ou grave ameaça. 3. Hipótese 3. Substituição. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, esse parágrafo 3º acerca de reincidência e substituição é importante, porque um condenado reincidente, o juiz pode substituir, desde que a condenação anterior seja indicado, recomendável, e essa reincidência não seja em prática do mesmo crime. Ainda sobre a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal, não é possível para delitos culposos nas hipóteses de condenações superiores a 4 anos. Isso está equivocado, pois, segundo o inciso 1 do artigo 44, é possível a substituição da pena que não tenha sido superior a 4 anos e na hipótese de crime culposo. Sobre maus antecedentes, que é uma questão diferente da reincidência. Os maus antecedentes são aqueles previstos para a primeira fase, a reincidência é da segunda fase. Então, primeiro a gente conclui que inquéritos policiais e ações penais em curso não são nenhum nem outro. Ação penal em curso não serve nem como maus antecedentes. Maus antecedentes seria, por exemplo, transita em julgado uma decisão de um crime anterior depois de ter sido cometido um crime novo. Sobre a reincidência, ela não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial, como já foi dito no início. Se o fato já tiver sido considerado na fixação da pena base como maus antecedentes, então não poderá ser considerado como reincidência, sob pena de bis in idem. Por outro lado, se forem fatos diversos, poderão ser considerados uns como maus antecedentes e outros como reincidência, conforme entendimento pacífico do STJ. Por outro lado, se forem fatos diversos, poderão ser considerados uns como maus antecedentes e outros como reincidência. Está bem. Ainda sobre reincidência. Para o STJ, as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 anos, afastam a reincidência, mas podem configurar maus antecedentes. No entanto, para o STF,
O entendimento é divergente. O STF entende que não será possível considerar a condenação como maus antecedentes após o período depurador. Então, o que seria uma condenação anterior transitada de julgado que já foi alcançada pelo prazo depurador de 5 anos? Para o STJ, pode configurar maus antecedentes. Para o STF, nada. Iniciamos aqui a terceira fase da dosimetria da pena, que são as causas de aumento e de diminuição, majorante ou minorante. Aplicação das causas de aumento e de diminuição previstas na parte geral e na parte especial. Então, a terceira fase são causas de aumento e diminuição. As que estão na parte geral, não vinculadas ao crime, e as que estão na parte especial, vinculadas ao próprio crime. A lei estabelece um montante de aumento ou redução e, com base nelas, é possível ultrapassar os limites descritos em abstrato. Diferente da primeira e da segunda fase, que não existe previsão do percentual e nem se pode ultrapassar os limites. Essas causas de aumento e diminuição podem ser encontradas se a narrativa do crime se encaixar em algum dos parágrafos do crime. E elas obrigatoriamente vêm em uma forma de fração ou com a seguinte narrativa: a pena é duplicada, por exemplo. Então nós estamos aqui na terceira fase, causas de aumento e diminuição. A lei estabelece um montante de aumento e diminuição. É possível ultrapassar os limites descritos em abstrato, diferente da primeira e da segunda fase. Existem as causas de aumento e diminuição da parte geral e da parte especial. Primeiro aplicam-se as especiais e depois as gerais. No concurso de causas de aumento ou de diminuição da parte geral, então na parte geral nós temos concurso de aumento ou diminuição, todas devem ser aplicadas, pois elas estão na parte geral, aplica todas. Todas as causas previstas devem ser aplicadas, nenhuma pode ser excluída, porquanto tomam forma do delito, fazem parte da estrutura do fato típico, que incorreu em antijuridicidade, por uma pessoa a quem se atribui responsabilidade penal. No caso de concurso de causa de aumento e diminuição da parte especial, agora estamos vendo a parte especial, que está no parágrafo único do artigo 68. No concurso de causa de aumento ou diminuição prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a uma só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, tanto a tentativa como as semi-imputabilidade se apresentam na parte geral do Código Penal. Portanto, o juiz não se limita a aplicar uma só. Ele, nesse caso, como a semi-imputabilidade e a tentativa estão ambas na parte geral, o que o juiz faz? Aplica todas. Se fosse uma causa especial, o juiz limita-se a um só aumento ou uma diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua. O arrependimento posterior do artigo 16 também é uma causa de diminuição da pena. O artigo diz: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, quando há essa previsão de a pena será reduzida, redução de pena é uma causa de diminuição. A redução da pena, nesse caso de arrependimento posterior, deve ser calculada com base na celeridade e na voluntariedade da reparação do dano ou da restituição da coisa. Assim, quanto mais rápida e mais verdadeira e espontânea, maior será a diminuição da pena. Ou seja, será 2/3, que é o máximo. Quanto mais lenta
desde que até o recebimento da denúncia da queixa, e menos sincera, menor a diminuição vai para 1/3. No caso de concurso de agentes, entende-se que o arrependimento posterior estende-se aos demais coautores do crime, porque de fato é uma circunstância comunicável em razão de sua natureza objetiva. Por ser objetiva e não subjetiva e não de caráter pessoal, ela é objetiva, ela tem a ver com a restituição, a reparação do dano. O arrependimento posterior, ele não se enquadra naquele artigo 30, que fala não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, porque no caso estamos falando de uma circunstância objetiva, que é o arrependimento posterior. Aqui, na terceira fase da dosimetria da pena, causa de diminuição, temos a semi-imputabilidade também. O artigo 26 do Código Penal diz: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, a isenção da pena é para quem é doente mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, esse é um caso de isenção de pena. O parágrafo único desse artigo 26 diz: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, ou seja, a previsão é da terceira fase. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso, no caso, é a semi-imputabilidade. A quantidade de redução, então, para a semi-imputabilidade, porque a inimputabilidade nós vimos que é a isenção de pena. Na semi, há uma redução. A redução levará em conta o grau de perturbação da saúde mental. A diminuição é obrigatória, reservando-se o juiz discricionariedade unicamente em relação ao percentual, dentro dos limites legais. O montante da redução, maior ou menor, deve levar em conta o grau de diminuição da capacidade de entender o caráter ilícito. O magistrado, na terceira fase de aplicação da pena, deve obrigatoriamente reduzi-la de 1 a 2/3. Assim, se o fronteiriço estiver mais próximo da imputabilidade, a redução é menor, mas se estiver mais próximo dos limites da inimputabilidade, a diminuição deve alcançar o patamar máximo de 2/3. Sobre roubo circunstanciado. Roubo circunstanciado é aquele realizado mediante algumas circunstâncias, como portando arma. Então, tratando-se de crime de roubo circunstanciado, para que o juiz aumente a pena de 1/3 até a metade na terceira fase de sua aplicação, é necessária fundamentação concreta. A súmula 443 diz: o aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes do parágrafo 2º do artigo 157. Então, lá no artigo 157, parágrafo 2º, estão as majorantes. As majorantes são aplicadas na terceira fase, pois são as causas de aumento de pena, as majorantes. São várias hipóteses, como eu disse, de portar arma de fogo. O que se diz nessa súmula é que para o juiz exasperar a pena, exige-se uma fundamentação concreta e não suficiente a mera indicação do número de quantas majorantes dessas existem aplicáveis ao caso.
falando ainda dentro da terceira fase sobre concurso material, concurso formal próprio, concurso formal impróprio e crime continuado. Concurso material é aquele do artigo 69, quando o agente pratica 2 ou mais crimes mediante mais de uma ação ou omissão. Concurso formal próprio é aquele mais comum, quando o agente pratica 2 ou mais crimes mediante uma só ação ou omissão. O concurso formal impróprio é aquele que, se a ação ou omissão é dolosa, para ser impróprio, estamos falando de dolosa, e os crimes concorrentes, ou seja, esses crimes a mais, eles resultam de desígnios autônomos. Em outras palavras, ao concurso formal impróprio, se, embora haja 2 ou mais crimes praticados mediante uma só omissão, era da vontade do autor a prática deles, independentemente, autonomamente. Então nós vimos o concurso material, o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio. O acréscimo pelo concurso formal próprio e o crime continuado não pode conduzir a pena superior à que seria cabível pela regra do concurso material. Vamos entender aqui uma regra. Quando se trata de crime de concurso material e formal impróprio, soma-se a pena dos 2 crimes. Quando estivermos falando de formal próprio ou de crime continuado, há a exasperação. O que foi dito anteriormente a isso é: quando for o concurso formal próprio e crime continuado, concurso formal próprio e crime continuado é o caso de exasperação, certo? Essa exasperação não pode conduzir a pena superior à que seria cabível pela regra do concurso material. Assim, nos crimes formal próprio e no continuado, em regra, aplica-se a exasperação. No entanto, há uma exceção. Se a soma das penas for mais benéfica, essa regra será aplicável. Se a soma for mais benéfica que a exasperação, aplica-se a soma. Trata-se de concurso material benéfico. Na verdade, havia um concurso formal próprio, um crime continuado, enfim, vira um concurso material benéfico. Ok, tratando de concurso formal próprio, não sendo esse caso de concurso benéfico, vai aplicar a exasperação, certo? Certo. O percentual de aumento decorrente do concurso deve ser aferido em razão do número de delitos praticados. Então, no concurso formal próprio, que é aquele que o agente pratica 2 ou mais crimes mediante uma só ação ou omissão, o aumento que tiver desse concurso, ele vai ser relacionado ao número de delitos que foram praticados, e não aquelas questões do artigo 59. Agora, isso foi visto então por concurso formal próprio. Agora vamos entender como que se aumenta no caso de crime continuado, que também é o caso de exasperação. Quando não tiver no crime continuado, também exaspera, quando não for o caso de concurso material benéfico, certo? O artigo 71 do crime continuado diz: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, quando o crime continuado é quando o agente comete, mediante mais de uma ação ou omissão, 2 ou mais crimes, e aí pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes, os subsequentes são tidos como uma continuação do primeiro. O que faz? Aplica-se a pena de um só deles, aumentada de 1 a 2/3, de 1/6 a 2/3, ou se forem diferentes, aplica a mais grave,
aumentando também de 1/6 a 2/3. Em ambos os casos aplica-se esse aumento. O parágrafo único diz: nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, observadas as regras do artigo 70 e 75. Então nós lemos o artigo 71 e seu parágrafo único. O artigo 71 aborda o quê? O artigo 71 aborda o crime continuado genérico comum, é o caput. O artigo 71, parágrafo único, aborda o crime continuado específico, parágrafo único. No crime continuado genérico comum previsto no caput do artigo 71, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a do mais grave, se diversos, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. O aumento no crime continuado comum levará em conta a quantidade de infrações. No parágrafo único, é o crime continuado específico. E no caso dele, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a do mais grave, se diversos, até o triplo. Assim, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, devem servir de parâmetro para o cálculo de aumento de pena pelo crime continuado específico. Então, no parágrafo único, a questão é diferente, pois utiliza-se aqueles critérios da culpabilidade, antecedentes, conduta social, certo? Prosseguindo, dentro da terceira fase ainda, falaremos sobre o privilégio ou causa especial de diminuição. O privilégio permite a redução da pena de 1/6 a 1/3. É possível incidir qualificadora e privilégio. É o que se chama, por exemplo, homicídio qualificado privilegiado. O crime passional normalmente se busca enquadrar no homicídio privilegiado, do artigo 121, parágrafo 1º, que na verdade é um homicídio com causa de diminuição de pena. Já a acusação pode buscar enquadrar em feminicídio. A dosimetria da pena no homicídio privilegiado qualificado, a qualificadora será analisada na primeira fase da dosimetria da pena, na pena base, enquanto a causa de diminuição da pena somente incidirá na terceira fase, que é a fixação da pena definitiva. Prosseguindo, uma informação ainda sobre a combinação da pena, sobre mais de uma qualificadora, mais de uma causa de aumento e as possibilidades. Existindo duas qualificadoras ou causas de aumento de pena, uma delas implica o tipo qualificado, ou a majorante na terceira fase, enquanto a outra pode ensejar validamente a valoração negativa de circunstância judicial e a exasperação da pena base. Reconhecidas duas qualificadoras, uma delas, motivo torpe, implica o tipo qualificado, enquanto a outra, emprego de meio cruel, pode ensejar validamente a exasperação da pena base na terceira fase. Ainda, existindo duas causas de aumento previstas no parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase. Ainda, consoante entendimento jurisprudencial, havendo mais de uma qualificadora,
Uma delas servirá para caracterizar o tipo qualificado, enquanto as demais poderão ser utilizadas como agravante genérica ou circunstância judicial desfavorável do artigo 59. É impossível considerar o número de qualificadoras como motivação para a majoração da pena base acima do mínimo legal, tampouco as mesmas que ensejar o tipo qualificado como circunstâncias aptas a majorar a pena base, sob pena de bis in idem. Agora, após todo esse estudo a respeito da cominação da pena do direito penal, abordaremos o assunto regime inicial do artigo 33. Quando falamos de pena privativa de liberdade, temos reclusão e detenção. O tipo penal que irá dizer se o crime é punido com reclusão ou detenção. Uma diferença entre ambas está no início do cumprimento. A reclusão, um crime punido com reclusão, o início do cumprimento da pena pode ser no regime fechado, no regime semiaberto e no regime aberto. Um crime punido com detenção, daí verifica-se um crime mais leve, inicia-se o cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, e não em fechado. Porém, aqui uma exceção, pode ir para o fechado em caso de falta grave. Para definir o regime inicial de cumprimento, não faz diferença se o crime envolva ameaça, violência ou se é grave. Essa não é a questão para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Uma questão a respeito do assunto é sobre a lei dos crimes hediondos, que diz que o regime inicial será fechado para os crimes hediondos, mas isso o STJ e o STF já afastaram, alegando a inconstitucionalidade por ferir o princípio da individualização da pena. Então, para fixar o regime inicial, como dito, não faz diferença se o crime envolve ameaça, se é grave. Considera-se de forma importante a reincidência, o quantum das penas e as circunstâncias judiciais. A respeito dos intervalos das penas, temos que maior que 8 anos, sempre fechado. Entre 8 e maior que 4, fechado ou semiaberto. Entre 4 anos e 1 dia, fechado, semiaberto e aberto. Além desse tempo, verifica-se se a pessoa tem o 59 desfavorável ou favorável. Como já foi visto no início dessa aula, o artigo 59 traz 8 circunstâncias judiciais. Tendo o agente mais de 4, ou seja, 5, ele terá as suas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Tendo o agente menos de 4 daquelas hipóteses, terá então o seu 59 favorável, pois são analisadas as circunstâncias judiciais para a fixação do regime inicial. Além da reincidência, além do quantum da pena, tem as circunstâncias judiciais. Analisa-se em seguida a reincidência, que é uma agravante. As possibilidades possíveis são assim. Um sujeito, vamos dar 4 hipóteses. Um sujeito não reincidente
Vamos então analisar 4 sujeitos, 4 hipóteses de fixação de regime inicial. A primeira, nós temos um sujeito reincidente com circunstâncias desfavoráveis. A pena maior do que 8 anos, regime fechado. Se a pena for maior que 4 até 8, fechado também. Se a pena for de 1 dia até 4 anos, é fechado também esse sujeito, porque é reincidente em circunstâncias desfavoráveis. Esse é o sujeito 1. Sujeito 2, reincidente, mas circunstâncias positivas. Foi condenado a uma pena maior que 8 anos, fechado, pois é reincidente. Foi condenado a uma pena maior que 4 anos até 8 anos, fechado, pois é reincidente. Foi condenado a uma pena de 1 dia até 4 anos, semiaberto, mas há uma observação. O artigo 33 fala que todo reincidente inicia no fechado. Mas a súmula 269 diz que mesmo sendo reincidente, mas com circunstâncias judiciais favoráveis, poderá ser semiaberto nesse intervalo de 1 a 4 anos. Então, o sujeito 2, no intervalo de 1 dia até 4 anos, pode ser semiaberto mesmo que ele seja reincidente, mesmo que o artigo 33 diga que o reincidente sempre inicia fechado, ele pode iniciar no semiaberto por conta dessa súmula 269. Analisamos agora o sujeito 3. Ele não é reincidente, mas ele tem as circunstâncias desfavoráveis. Foi condenado a mais de 8 anos, regime fechado. Foi condenado pena maior que 4 até 8 anos, regime fechado. Esse terceiro sujeito foi condenado de 1 dia até 4 anos. Ele não é reincidente, ele tem circunstâncias desfavoráveis, mas então nesse enquadramento de 1 dia até 4 anos ele pode sim o semiaberto. Ele não é reincidente, mas ele tem circunstâncias desfavoráveis, de 1 a 4 anos semiaberto. E o sujeito 4 é aquele que não é reincidente, não tem circunstâncias desfavoráveis, ou seja, ele é primário e de boas circunstâncias. Primário de boas circunstâncias. Foi condenado a mais de 8 anos, regime fechado. Foi condenado a maior que 4 até 8, semiaberto. Foi condenado 1 dia até 4 anos, aberto. Então, quando a pessoa é primário, de bons antecedentes, só vai para o regime fechado quando for condenado a mais de 8 anos. Regime semiaberto de 4 a 8 e regime aberto de 1 a 4. Continuando no assunto regime inicial, apenas pela gravidade abstrata não é possível a aplicação do regime mais gravoso. É o que diz a súmula do STJ 440. Pena, fixação da pena, pena base no mínimo legal, regime de cumprimento, regime prisional mais gravoso, gravidade abstrata do delito. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso que cabível em razão da sentença imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. O STF tem igual posição. A opinião do julgador sobre a gravidade do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo. O STF, ainda no verbete 719 de súmula, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite e exige motivação idônea. Então, a imposição de um regime de cumprimento mais severo exige motivação idônea. Então, nós vimos aqui a aplicação e já havíamos falado no começo do tema do regime inicial que, para definir o regime inicial de cumprimento, não faz diferença se o crime envolve ameaça ou se ele é grave. Nós vimos que o que interessa é a reincidência, as circunstâncias judiciais e o quantum da pena.
Acerca da detração penal, artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O próprio juiz do conhecimento sentencia, analisa se o tempo de prisão preventiva pode ter algum reflexo na fixação do regime inicial. A teoria do STJ é pena de 4 anos e 2 meses. Pela literalidade do artigo 33, a pena não poderia ser aberta. Mas se ele tiver preso há 4 meses, no momento da sentença o juiz vê que ele está preso, com base na detração ele fixa a pena e já subtrai o já cumprido, resultando 3 anos e 10 meses. E é inferior a 4 anos e resulta no regime aberto. Então, a detração penal é uma situação que leva em consideração o tempo da prisão preventiva na fixação do regime inicial da pena. Pela literalidade do artigo 33, por exemplo, certa pena não poderia ser aberta, mas caso o juiz verifique no momento de sentenciar já ter sido cumprida um certo período, considera-se uma detração e o valor que resultar de tempo de pena é o que gerará o regime inicial da pena, no caso, um regime semiaberto. Limite das penas. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução, progressão. Então, o que temos aqui, artigo 75, súmula 715, o tempo de execução da pena privativa de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Essa questão de limite de 30 anos, ela não se aplica para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Ou seja, ela não há essa limitação para progressão de regime ou para livramento condicional. Sobre a ausência de casa do albergado. Nesse caso, aplica-se a prisão domiciliar, não podendo o juiz cumular com prestação de serviços. Se não há casa do albergado, aplica-se a prisão domiciliar e não há como fazer uma compensação de prestação de serviços para ficar mais ou menos equivalente. Isso é o que diz o STJ. Um artigo importante é o artigo 44, parágrafo 3º. Sim, é possível a substituição da PPL por PRD ao reincidente, desde que a reincidência não seja específica e seja recomendável a substituição. Isso já foi tratado anteriormente. Súmula 499. Não obsta a concessão de sursi, suspensão condicional da pena, condenação anterior à pena de multa. Então nós vimos também o sursi, a suspensão condicional da pena anteriormente. Então nós vimos que a questão da reincidência, suspensão condicional da pena é possível em reincidência culposa, mas em dolosa não. Eu vi agora aqui. Se for pena de multa, não obsta a concessão do sursi. Então nós vimos aqui o regime inicial. Falaremos aqui que a sentença primeiro define uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito ou multa. Segundo, define o quanto da pena pelo sistema trifásico. Terceiro, fixa o regime inicial de cumprimento, fechado, aberto ou semiaberto do artigo 33. Quarto, verifica se pode substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. A substituição não pode envolver crime, grave ameaça, pena de até 4 anos, exceto se for culposo. Se não for possível substituir
por não preencher estes requisitos, pode tentar o sursi, suspensão condicional da pena, que é possível ao crime que envolve violência ou grave ameaça, o que já não seria possível na substituição da PPL por PRD, um crime de violência ou grave ameaça, mas pode um sursi com suspensão condicional da pena, poderia. Como o roubo envolve grave ameaça, não cabe a substituição, mas cabe sursi, suspensão condicional da pena, numa tentativa de roubo com pena inferior a 2 anos.